Eu sou o professor Pedro, sou professor na Júlia Costa Neves, também sou da coordenação do movimento Luta de Classes. E essa chapa ela surge através das lutas. O MLC aqui em Santa Catarina ele surge inclusive da luta dos companheiros aqui da UFSC, da portaria, que estava em greve. E a gente tem os núcleos de professores que estavam já indignados com a atual composição da atuação do Sint, dentro do sindicato. A gente acredita que o sindicalismo ele deve ser atuante na luta do chão de sala, atuante principalmente nas questões mais centrais da educação, a luta pelo fim do arcabouço fiscal, esse teto de gastos que está estrangulando o orçamento do nosso país, e isso se reflete em várias questões sociais, dentre elas a educação. A luta principalmente antifascista. O fascismo hoje ele se articula muito no nosso estado. O Jorginho Melo está fazendo aí parte de um projeto seguindo os passos do que foi construído no Paraná, com o governo Ratinho Júnior, seguindo os passos lá em São Paulo, que o Tarcísio está fazendo, e tentando agora vender as nossas escolas, com que esses grandes tubarões da educação lucrem em cima das nossas crianças, lucrem em cima dos professores, e também com a militarização. A militarização das escolas nada mais é do que implementar a ideologia do fascismo, do controle social dentro das escolas, desde criança, porque para que desde pequeno você se acostume com o controle do Estado em cima de você, esse controle através da força, da imposição, e não criar uma consciência crítica de libertação da classe trabalhadora. E por conta de tudo isso, de não ir para esse enfrentamento principal da contradição do capital-trabalho, nós, professores da Chapa 5, montamos uma chapa para disputar agora a regional de Florianópolis. Com os núcleos da educação que a gente já está realizando, luta na base. Então, por exemplo, teve o lançamento do PL 0102 da deputada Ana Campanholo, do mesmo partido do fascista do Bolsonaro, mesmo partido do governo Jorginho Melo. E esse é um PL que é o PL dos vouchers, que visa vender as escolas. Basicamente é isso, assim. E a gente, no dia da família da escola, que é um sábado, rodou toda a nossa militância para passar nas escolas e fazer panfletagens falando com as famílias, falando com os estudantes, falando com os professores da importância de fazer a luta contra isso. A nossa pré-campanha, digamos assim, de formação de chapa foi passando em mais de 100 escolas, conversando com os professores, principalmente a nossa chapa formada por professores ACTs, que é a maioria da composição da nossa categoria, professores que estão na luta antirracista, professores principalmente que estão, assim, é um novo movimento, uma nova composição. A nossa chapa é a única chapa de um movimento novo dentro do Sint, que já estão cansados dessa burocracia sindical. Então a gente se propõe a fazer isso, luta e ir para o enfrentamento. Tudo que foi dito, referente à questão da luta de classe, nós como a Chapa 5 nós trazemos 5 propostas que nós achamos que realmente é importante. Nós iniciamos pela questão salarial, que é a questão do piso salarial, que na realidade ele está vinculado à questão da regência, e nós temos a intenção de mostrar o quanto esse piso ele realmente não valoriza, não significa o que realmente o professor precisa, junto com a questão da regência. Isso é um primeiro passo. Segundo, a gente gostaria também de estar, porque o que é a espinha dorsal, hoje em dia, do professor? É a falta de qualidade de vida dentro e fora da escola, em especial dentro da escola. Na realidade, esse profissional em educação, ele não se sente mais o pertencimento, enquanto educador, no processo de luta de classe. Ele é um professor, mas ele não se sente um trabalhador. Então, a gente tem que trazer essa consciência e despertar de pertencimento da sua categoria. Esse é o principal ponto, além do salário. Então, com isso vem a terceira, que é a saúde mental. Como é que esse profissional está dentro da sala de aula? Sem qualquer tipo de valorização para a sua própria saúde, com as classes, com alunos de mais de 25 alunos em sala, com uma carga horária sobrecarregada, e então ele não tem. Então nós trazemos uma qualidade de vida que seria o quê? São essas atividades laborais,
ter esse profissional capacidade de ter atividades laborais no seu período entre vespertino, matutino e noturno. É isso que também o sindicato tenta primar para esse profissional. A quarta proposta seria a questão dos seus direitos assegurados, porque sendo o sindicato um instrumento de luta que assegura os direitos, esse profissional com uma carga excessiva de trabalho, ele não tem nem condições de ir até o sindicato falar com o seu advogado. Então nós faríamos o quê? Teríamos esse advogado de cada 15 dias, junto com a luta sindical, nas escolas, como a gente passa, junto com esse advogado, para que possa saber como é que esse profissional está sabendo dos seus direitos, como é que ele está realmente construindo essa luta, né? Seria a nossa quarta. E finalmente, nós terminaríamos, porque tantas as coisas e atrocidades que acontecem dentro da sala de aula, e uma delas é o racismo, né? O racismo, né, a homofobia e uma série de outras situações que ocorrem e a gente não sabe. Então nós temos como proposta os protocolos. Um deles é o protocolo antirracista dentro das escolas, que vai compor uma comissão, ou seja, uma comissão que vá chamar toda a categoria do ambiente escolar, que seria o gestor, seria os pais, seriam os alunos, seriam os próprios funcionários. Eles estariam imbuídos nessa própria luta que é o protocolo antirracista, o protocolo que trata também da homofobia, que trata de outras e outras situações que esse profissional sofre com o aluno e não tem nenhum apoio. Então essa é a proposta do MLC, a proposta de luta de classe, que é a luta realmente do trabalhador em geral. Esse é um problema que a educação enfrenta, que a saúde enfrenta quando a gente vai no postinho, não tem médico. Inclusive profissionais até são agredidos, né? Tu falou de violência de pais, de violência de alunos. É uma coisa que não é uma questão individual, é um problema coletivo e a solução tem que ser uma solução coletiva. Acho que primeiro, qual que é o papel do sindicato nessa questão da violência? A gente precisa primeiro fazer uma grande conscientização de que esse é um problema coletivo, a nossa solução vai estar na nossa união, na nossa força, né? Da gente construir grandes greves, grandes manifestações, mas também colocar o sindicato a serviço da classe trabalhadora. Isso que a companheira falou aqui, da questão da saúde mental. Os professores, a sala de professores virou assim um antro de lamúrios. A gente não aguenta mais. O professor chega em março, abril, parece que já está no final do ano, já está cansado. Então a gente precisa ter a seguridade também jurídica muito forte, para o profissional ter uma segurança do que ele tem direito, que ele não tem. As formações sindicais são fundamentais, a formação política, os direitos de cada trabalhador, porque imagina, um professor trabalha 40, 50, 60 horas, tem que preparar a aula, corrigir prova, não tem tempo para ficar vendo qual que é o direito, o que não é, o que é a lei, não sei o quê, porque isso aí também é uma questão que a jurisdição dentro do capitalismo, ela é feita para afastar o trabalhador, para que ele não conheça os seus direitos. Então o sindicato ele tem que ter esse papel de traduzir também aquela lei que é complexa, que é feita para as pessoas não entender, para o trabalhador falar assim, ó, você tem direito a isso, aquilo. Né? Para um professor ACT, quando chegar e se inscrever numa escola, ele já sabe qual documento ele tem que ter para entregar, porque quando você recebe aquele e-mail ali, você tem um dia para se apresentar, 24 horas, nem menos ainda, porque a escola fecha até antes, e você precisa já ter ali certinho, ó, preciso disso, daquilo, onde que eu encontro essa burocracia chata, isso aí precisa ser facilitado. E o trabalhador tem que ter a segurança de que dentro do sindicato ele vai ter um apoio, né? Onde ele vai poder ter o seu momento de lazer, seu momento cultural, né? O Cinti, ele precisa hoje também, essa questão é saúde mental também. A gente tem um momento cultural, tem um momento para a gente confraternizar, mas politizado. Dizer que hoje nós somos afastados dos espaços de cultura, somos afastados dos espaços de lazer da nossa cidade. E a gente precisa também ir para o enfrentamento. A gente sabe o quanto é difícil ainda, porque é tudo um sistema de muitos anos, né? Que está isso realmente, digamos, internalizado na mente desse trabalhador. Então, nós vemos justamente que é a palavra-chave, a renovação de mudar de padrões, né? Porque esse sindicalizado, ele não vai ser apenas aquele que a gente vai consultar no tempo do processo seletivo ou quando ele tem problema, mas ele vai ser um partícipe do processo dele, ele vai ser realmente que esse sindicato, ele pode não só contar como um parceiro, mas como ele é o sindicato dentro dos seus espaços, que é o espaço da escola, porque ele não se sente isso.
Ele acha que só precisa do síndico na hora que ele tem uma situação difícil. Então a mentalidade desse sindicalizado vai mudar. Ele vai começar a ver que ele faz parte, que ele está dentro da sala de aula e ele pode se posicionar sim, como trabalhador, como realmente ele tem essa afinidade de valores que são assegurados pelo próprio sindicato. Para encerrar, eu só queria primeiro agradecer, primeiramente a todos os professores da nossa chapa que deram seu nome, que acreditaram na gente. Os professores que deram seu nome não conseguiram se inscrever devido à burocracia sindical. Esses professores não estão na nominata, mas eles fazem parte da nossa chapa, porque a chapa ela é construída coletivamente. E eu queria agradecer também aos nossos apoiadores. Então, por exemplo, essa sala aqui, queria dizer que a gente está se reunindo, é uma sala que o Movimento de Mulheres Olga Benário, aqui na UFSC, ocupou para fazer a luta contra o assédio, contra a violência. Né? A nossa chapa ela é construída dessa forma, dos movimentos populares, movimentos que estão fazendo luta dentro da cidade. O movimento de luta nos bairros, vilas e favelas também. Qual chapa hoje que tem apoio de uma ocupação, né? Ocupação Anita Garibaldi, de pessoas que vão lá, ocupam um prédio abandonado do governo para fazer a luta pela moradia, porque isso está dentro da escola também. Os filhos dessas companheiras que estão na ocupação estão nas escolas que a gente está passando. Essas próprias companheiras estão indo lá nos ajudar fazendo campanha na montagem da chapa também, porque elas sabem que se hoje o Sint está na mão de um movimento pelego, é o filho dela que vai ser afetado. É ela também, porque muitas companheiras estão também na educação de jovens e adultos. E também a Unidade Popular, né? E o MLC, que a Unidade Popular é o partido antifascista mais novo do país e a gente está para essa luta de enfrentamento. Por exemplo, o fim da escala 6x1, né? Dá um exemplo como o sindicato atuaria. A gente está ocupou os shoppings para fazer a luta pela redução da jornada de trabalho. Isso é uma questão fundamental. Se a gente não for principal, que é a contradição, e conscientizar o trabalhador, as lutas não vão avançar, né? Então a gente vem agradecer a todos os nossos apoiadores e dizer para você, professor, no dia 11 e 12 de junho, vote Chapa 5, estudar, lutar e vencer. E também para conselheiro, o meu nome está à disposição, Pedro Moraes. Chapa 5, pessoal.